O humilde Padre Pio, com Cristo cravado na cruz, um frei que ora e ama com as chagas de Jesus. São teus prediletos os irmãos enfermos, os curas e lhes dás alívio aos sofrimentos. Padre Pio, hoje te honramos, damos nossa devoção, te pedimos, revelai-nos os segredos da paixão, te rogamos, ajudai-nos a levar serenamente, com alegria e esperança, a cruz onipotente. Na palma da mão assim, ó. A oração é a chave que abre o coração do Senhor. Com ela nos mostrastes as chamas do divino amor. Sendo sacerdote, muito devoto a Maria, te abraçaste nos doando perdão e Eucaristia. Padre Pio, hoje te honramos, damos nossa devoção, te pedimos, revelai-nos os segredos da paixão, te rogamos, ajudai-nos a levar serenamente, com alegria e esperança, a cruz do onipotente. Viva São Pio! Viva! Que honra hoje estar aqui, nesse lugar tão importante, no Vale do Paraíba, na Canção Nova, e ainda mais neste pequeno rincão. Não me sinto digno de estar aqui, tendo presente tantos grandes santos pregadores, como o Padre Jonas, como o Padre Léo. Eu, adolescente, cresci assistindo a Canção Nova, vendo eles pregarem aqui. Quem é este padre para poder tomar este microfone e poder estar nesse dia? Mas esse dia que para a comunidade Canção Nova, pelos meios de comunicação e por aqueles que aqui visitam, é um dia eucarístico por excelência, dia de adoração ao Santíssimo. Nós, filhos espirituais de São Pio, aos filhos espirituais, ao grupo conduzido também aí pelo Rogério, a presença do Rogério Melo, e tantos outros filhos espirituais de São Pio, por todo o Brasil, por onde chegam os sinais da Canção Nova, nos sentimos honrados de que nesta quinta-feira, da semana da novena, tenhamos sido nós os convidados para estarmos aqui, vivendo um pouco dessa espiritualidade, como filhos espirituais de São Pio. Eu sou o Padre Fernando, sou da Arquidiocese de Brasília, e estou atualmente como pároco o Rogério chamava hoje pela manhã, aquela que é a primeira paróquia do mundo, porque assim nos transmitiu o saudoso cardeal Dom José Freire Falcão, por quem esta paróquia existe em Brasília. Dom Falcão, que faleceu no dia 26 de setembro de 2022, ele no ano de 2000 foi acometido de uma grave enfermidade que o levou naquele tempo ao hospital. Já estava desenganado, foi chamado o padre para que desse a unção dos enfermos a ele, estava nas últimas. Enquanto ele estava indo para o hospital, ele rezou, pediu, ele que era muito devoto de São Pio, pediu a intercessão de São Pio. Padre Pio, se possível, considera o hospital para onde eu estou indo como seu hospital, os médicos que me atenderão como seus médicos da Casa Livre do Sofrimento. E foi assim, naquele momento, em que, voltando, recobrando a consciência, Dom Falcão, surpreso de que, diferente do que se previa, não faleceu daquela grave hemorragia,
ele pediu ao Padre Pio um sinal. Se era mesmo o Padre Pio quem tinha intercedido pela sua cura, pediu um sinal. E esse sinal veio através de uma mulher, uma senhora, que uma enfermeira entrando ali no quarto onde ele estava internado, ela disse: que perfume tão bom é esse que vocês espalharam aqui neste quarto do hospital. E Dom Falcão dizia: não coloquei perfume nenhum, nem as duas senhoras que estavam ali visitando. Ele entendeu, é o Padre Pio, é o sinal que eu pedi, e por isso quis criar esta paróquia. Não era possível ainda criar uma paróquia, porque ele era apenas beato. Padre Pio ainda não era canonizado naquele tempo. Mas Dom Falcão escreveu uma carta à Santa Sé, à Congregação do Culto Divino, pediu permissão para se criar, antes da canonização, uma paróquia em Brasília. E a congregação respondeu no dia 22 de fevereiro de 2001, não somente concedia o que se pedia, mas que desde aquele momento se devia criar, se podia comemorar a memória do Padre Pio já no dia 23, somente no ano seguinte, em 16 de junho de 2002, o Padre Pio seria canonizado. Então já antecipava essa data do 23 de setembro. E o cardeal Falcão nos contava isso, né? Muito provavelmente somos a primeira paróquia do mundo, temos os documentos, mas não é isso que importa. O que importa é que o nosso cardeal desejou aquela paróquia para que fosse um centro de propagação, de devoção a São Pio de Pietrelcina. Como vocês todos sabem, o primeiro sacerdote estigmatizado da história. São Francisco, como se falava hoje de manhã, São Francisco foi apenas diácono. Padre Pio foi o primeiro sacerdote, presbítero, que recebeu esses sinais da paixão do Senhor. Amanhã, exatamente, estamos comemorando o aniversário, no dia 20 de setembro de 1918. Já tinha ele, desde 1910, percebido os primeiros sinais, percebido esta forte dor nas palmas das mãos, nos pés, mas era apenas interior. Padre Pio foi alguém que, frente às dores e os sofrimentos que a humanidade passava naquele momento, sobretudo quando chegou o momento da Primeira Guerra Mundial, 1917, ele que foi chamado a servir o exército ali em Nápoles, ele sentia no coração o desejo de viver a missão de Jesus Cristo, oferecer-se como vítima, como Jesus Cristo, sacerdote, vítima e altar, ele também, ajudando Jesus Cristo como um sirineu, ajudar Jesus Cristo a levar esta missão de carregar com os sofrimentos, com os sinais da paixão, intercedendo pela salvação dos homens. E foi em 20 de setembro de 1918 que apareceram ali na capela, no santuário Santa Maria das Graças, estava ele no coro. Lembrando que naquele coro, logo acima, está uma imagem de São Miguel Arcanjo, porque San Giovanni Rotondo está nos pés, como nós aqui experimentamos este vale e depois esta bela montanha aqui ao fundo da Canção Nova, a mesma coisa acontece ali. Ele estava em San Giovanni Rotondo, aos pés do Monte Gargano, onde se deu a manifestação de São Miguel. Tantos na igreja que nesses dias, não é um tempo litúrgico, mas é uma devoção belíssima que se vive ali, que os filhos de São Francisco vivem, a aparição de São Miguel, tinha esta pintura, esse afresco de São Miguel, e ali, diante do crucifixo, ele recebeu os sinais da paixão, se ofereceu como vítima, e é um milagre, já era um milagre este fato, porque 50 anos, estas feridas abertas, e não infeccionavam, e não gangrenavam, pelo contrário, alguns puderam, inclusive, testemunhar que dela saía um suave odor de perfume, né? Um perfume precioso. E este homem, que hoje se torna para nós também, como padres, como sacerdotes, mas para todos os fiéis, como cristãos, um homem como um exemplo de amor a Jesus Cristo, que entendeu a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem que todos nós somos chamados a viver, a assumir, a crer na nossa vida. Aliás,
sendo convidado para esta pregação hoje, nos era dito a importância hoje de pregarmos sobre o caminho da fé. A fé que o Senhor deseja nos dar, que supera todos os obstáculos da vida e da história. A fé, que esta fé, como um dom sobrenatural que o Senhor pode nos entregar, que deseja ver confirmado na nossa vida. E a fé que hoje pode mudar a vida, a história, os rumos de muitos de nós, numa adesão verdadeira a Jesus Cristo, como experimentou o nosso padroeiro. Muitos de nós recorremos à intercessão de São Pio, né? E eu brincava, alguns de nós, até havia escrito aí na camiseta, Padre Pio dizia isso: eu vou permanecer na porta do paraíso até que entre o último dos meus filhos. Padre Pio falou isso ou não falou? Falou tantas vezes. Nós gostamos de ouvir esta frase do Padre Pio, mas às vezes nós esquecemos uma outra frase que ele disse também, porque quando se aproximavam alguns dizendo: Padre Pio, eu gostaria de ser seu filho espiritual, gostaria que o senhor me acolhesse como um afilhado. E o Padre Pio dizia: desde que você não me faça passar vergonha diante de Jesus, porque queremos ouvir a primeira parte, né? Que ele nos espere, mas ele nos chama, ser afilhado dele significa como ele, nos deixarmos formar pelo Evangelho e termos o coração dele que amou Jesus Cristo e viveu a experiência profunda da fé. A fé do Padre Pio não se manifesta apenas nos extraordinários dons que ele recebeu. Todos nós, como filhos de São Pio, conhecemos inúmeros dons dele: a clarividência, o dom de enxergar as consciências, a bilocação, o exalar perfume, inúmeros dons do nosso padroeiro. Mas aquilo que o santificou, que o tornou santo, e pelo qual hoje nós somos chamados a aclamá-lo, e estamos celebrando esta novena e nos preparando para, na próxima segunda-feira, dia 23, celebrar a festa do nosso padroeiro, o que se decretou a sua santidade foi, sobretudo, as virtudes que se encontraram na sua vida. O modo como ele deu uma adesão à graça do Senhor. E é para serem introduzidos nessa adesão, para que nós também, queridos irmãos, caminhemos em direção a receber esta fé, que nós, hoje, podemos começar meditando um texto que já o Rogério lia na parte da manhã, esse texto da carta aos Hebreus, quando aí falava: a fé enquanto garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que ainda não se veem. Mas quando o Rogério dizia: olha, esse é o texto sobre o qual nós vamos pregar, eu lendo esse texto, me deparei com um texto que vem antes aqui, a carta aos Hebreus, ainda no capítulo 10, no versículo 36, 37, estando aqui, e ontem foi essa experiência que eu vivi, quando, podendo ir ali ao túmulo do padre Jonas, Monsenhor Jonas Abib, estando ali diante do túmulo dele, era como se ouvia cantar esse trecho que também é da carta aos Hebreus, porque diz: porque ainda um pouco, muito pouco tempo, e aquele que vem chegará, ele não tardará. Quem de nós não vai lembrar do padre Jonas cantando: mas o Senhor virá, ele não tardará, pois Deus é santo. E continua esse texto aqui: nós não somos desertores para a perdição, somos homens de fé para a conservação da nossa vida. Que chave impressionante hoje esse texto nos entrega, porque somos chamados, estamos a caminho, estamos caminhando, e a devoção ao nosso padroeiro São Pio quer nos levar a isto, a como ele sermos também homens de fé. E ser homens de fé, diz o autor da carta aos Hebreus, é o diferente de ser um desertor numa guerra. Imaginem, por exemplo, alguém que está na luta, que está no combate, e começa a perceber que vai perdendo as batalhas.
vai perdendo, vai sendo derrotado. O desertor o que faz? Ah, eu estou vendo que isso aqui vai dar mal, vai dar problema isso aqui. Então faz o quê? Dou um jeito de salvar a minha vida. Eu me salvo, escapo. Os desertores, aqueles que fugiram da batalha. E meus irmãos, quantos de nós, todos os dias da nossa vida, corremos esse risco de nos tornarmos nós também desertores? Porque eu ouvia esse canto hoje: quem não adorar, não vai aguentar. Muitos de nós nos tornando mornos na oração, perdendo o fervor. Fala o Evangelho: no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriará. E nós permitimos que esse amor se esfrie. Nós permitimos que esse amor vá arrefecendo no nosso coração. E a nossa tentação qual que é? Já falava o Rogério hoje pela manhã, frente aos combates que a vida propõe, frente ao combate nesse mundo do que é ser discípulo de Cristo e ser um cristão, combate sobretudo, se nós queremos conjugar as duas estradas, os dois caminhos, os combates são maiores. Quantos de nós, nesse combate, nos tornamos desertores? Mas também nos combates da nossa vida, da nossa família, frente às dificuldades, frente às cruzes. Porque o inimigo é muito astuto, e esse é o ponto. Quando nós não conhecemos, falava a liturgia de 2 domingos atrás, quem é o meu adversário? Que se apresente. Mas o adversário não se apresenta, ele prefere trabalhar nas trevas, escondido, principalmente através dos dardos inflamados que ele lança sobre os nossos pensamentos. O modo como interpreta para nós a vida, a história. Você acorda pela manhã, você abre o olho, ele vê que você acordou e manda um dardo inflamado na sua cabeça, um pensamento. Você abre o olho e fala: essa é a realidade, olha, essa é a história, essa é a casa, essa é a família, essa é a esposa, esse é o esposo, os filhos, os problemas. E aquilo, um pensamentozinho que põe na sua cabeça, se torna um incêndio. Quem pôs esse pensamento na sua cabeça? Quem foi que estartou na tua cabeça? Não abrir os lábios pela manhã e começar bendizendo, louvando ao Senhor, mas ao contrário, fazendo a oração ao inimigo, ao Satanás, que é a murmuração. Porque o louvor ao Senhor, mas quando nós permitimos que o azedume da murmuração entre no nosso coração, é como a oração ao Satanás que nós fazemos. E ele age escondido, instiga pensamentos, coloca situações para que nós caiamos. Cair não é um problema. As tentações fazem parte da nossa vida. Dizem os padres da igreja, sobretudo os padres do deserto: sem tentação, ninguém se converte, ninguém se salva. Elas provam a intenção do nosso coração. Mas tantas vezes, frente a essas tentações, não conhecendo os nossos inimigos, e mais ainda, não nos conhecendo a nós mesmos, não conhecendo a nossa situação, a nossa história, a nossa realidade, não conhecendo a nossa debilidade, nós nos deixamos prender pelo pai da mentira, porque assim o Evangelho chama ele. Eu não tenho como não lembrar do Padre Léo, que tantas vezes aqui chamava o encardido, o pai da mentira, aquele que, conhecendo os nossos pontos débeis, tenta colocar a sua argola. Certa vez, eu também esqueci de dizer, sou da Arquidiocese de Brasília, mas eu sou diocesano missionário, formado no Seminário Redentores Mater, que recebe vocações provindas do caminho neocatecumenal. E certa vez, estando em missão em Belém do Pará,
fui fazer um retiro com um grupo de jovens, e nós entramos ali em Belém do Pará, entramos naquelas áreas de mata, onde tem os igarapés, um lugar belíssimo, fantástico. E me aventurei, vamos lá, vamos fazer trilha então, né? Fazer uma coisa bonita, passear no meio da floresta. E chegando ali, me deparo, dou de cara com um búfalo. Já viram um búfalo? É um bichinho pequenininho, né? Magrinho. Não, um búfalo é um bichão grandão, gigante. Você olha para ele e basta que ele abra a narina e faça assim. Você olha na hora e fala, pronto, Jesus, obrigado pelo dom da vida, lá vou eu. Vamos embora, chegou a minha hora. Eu vivi essa experiência, dei de cara com um búfalo, e pensei isso na hora. Mas, aquele búfalo, ele tinha uma argola colocada no nariz. E naquela argola tinha uma corda. Ele se assustou comigo, mas aquela argola e aquela corda frearam. Diz o Salmo, vós me destes toda a força de um touro, sobre mim um óleo puro derramastes. Todos nós, queridos irmãos, a graça que o Senhor nos deu pelo nosso batismo, o batismo, se nós descobríssemos a força, a grandeza, o que significa o que o Senhor nos entregou e o que Ele quer nos entregar, a grandeza dos dons que Ele tem para entregar na nossa vida. Mas quantos de nós, como o búfalo, desconhecendo as nossas debilidades, não conhecendo, não tendo discernimento, sabedoria sobre a realidade da nossa alma, da nossa vida, é ali que o inimigo vem e coloca a argola dele, como um búfalo. Põe a argola no nosso nariz e ele diz, você não é livre não, você vai fazer o que eu quero. E o que eu quero? Vício. E te puxa como um escravo. Você é um búfalo, poderia exterminar com aquele que está puxando a corda, mas esqueceu, permitiu que o inimigo colocasse a argola dele no seu ponto débil. Imagina, aqui no nariz, e aquela argola puxa e debilita. E frente às debilidades, não tendo iluminado o mistério da história da salvação e da cruz, o que fazemos nós? Escapamos, fugimos. Como um dia Adão, Eva, frente à cruz, ouviram o dardo inflamado do pai da mentira, que disse, Deus te ama. Se Deus te amasse, como te permitiria ser limitado? Por que teria colocado esse limite na sua vida? A prova de que Deus não te ama está aí, mas eu tenho a solução para a sua vida. Come desse fruto e serás como Deus, te realizarás. E esse fruto é qual? Talvez, frente à cruz, alguns de nós vê apresentar-se diante de si o prazer, ou a bebida, ou a escravidão na sexualidade, outro, o complexo da pobreza, o dinheiro, a fama, o ter, o ser, e ali ele coloca a sua argola e nos puxa. Mas Jesus Cristo, queridos irmãos, é aquele que vem para romper, e por isso é tão importante na nossa vida, que nós nos abramos aquilo que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem nos dar esta fé, que não é uma fé apenas infantil, vamos dizer assim, religiosa, natural, que está muito bem. Eu pensava nesses dias, nós vamos ouvindo notícias, quando o homem vai perdendo o temor a Deus. Vamos vendo uma sociedade que já não vive debaixo da capa de uma religiosidade. A cristandade, de certo modo, tem passado. E por isso, ou seremos ou não seremos. Alguém dizia muito bem do Padre Jonas, sim, sim, não, não. Uma adesão verdadeira que nos leve a uma experiência com o Senhor ou não. Embora a religiosidade ainda seja um bem, porque nós vamos vendo que os homens hoje, perdendo a religiosidade, vão se consagrando às coisas mais absurdas.
coisas absurdas que jamais nós esperaríamos e desejaríamos ouvir no nosso país, templos dedicados ao contrário. Bendito seja Deus por esta fé, como permite. Mas a fé, queridos irmãos, a fé não é algo que possui, que nós podemos possuir e estarmos paralisados. A fé é um caminho. O Senhor, através das debilidades, nos coloca frente àquilo que é a realidade da fé perante a cruz, mas nós somos chamados a percorrer com Ele um caminho. Padre Pio, eu leio um trecho aqui dessa biografia, este livro que está uma biografia muito boa, de Renzo Alegre, Padre Pio, um santo entre nós. Certa vez, leio esse trechinho aqui deste livro, dizia este Carlo Campanini, ele quem conta essa experiência que viveu com Padre Pio. Certo dia, eu acompanhava Padre Pio até o convento. Ia à sua frente para lhe abrir passagem por entre a multidão. Ouviam-se gritos: faça-me ver, faça-me andar, o meu filho está morrendo, ajude-me. A cada invocação, o padre erguia os olhos ao céu e depois baixava a cabeça, dando um profundo suspiro. Quando já estávamos no interior do convento sozinhos, o padre comentou com o rosto amargurado: está vendo? Todos vêm aqui para que ele seja tirado da cruz. Nenhum pede ajuda para levá-la. Às vezes, nós nos damos conta de que a nossa vida se coloca em situações, temos acreditado que nós podemos levar a nossa vida por conta. E o Senhor tem uma encruzilhada, onde aguarda cada um de nós. O Evangelho fala: todos serão ensinados por Deus. E onde Deus ensina a todos os homens? Nós que estamos aqui, temos a graça, quisemos vir aqui, ouvimos uma pregação, vamos na nossa paróquia real, onde nós fazemos comunidade, ali somos ensinados. Mas e aqui somos a minoria? A maioria, podemos dizer assim, da humanidade está fora, não está dentro da igreja. E Deus então não ensina estes? O Senhor não ensina, não fala com eles? Claro que fala, claro que cuida, claro que ama. E ensina o caminho da verdade e da vida. Como? Através dos acontecimentos da vida, na história. Deus fala conosco através da história, dos acontecimentos da nossa história. E ali tantas vezes, num acontecimento doloroso, difícil, é ali, naquele momento, que então o nosso coração, que talvez cheio de si mesmo, se ensoberbeceu, escapou, fugiu de Deus, se abre a graça da fé. Mas a nossa fé não pode ser apenas uma fé devocional, como que nós dizemos: eu sou filho do Padre Pio, tudo aquilo que eu peço ao Padre Pio, o Padre Pio me atende. Assim, é por isso que você se considera um filho. Mas e se ele não te atende? E se não faz, não realiza o pedido da graça que você fez? O que é, portanto, a fé? De qual fé? O Senhor está nos chamando hoje, queridos irmãos, a abrirmos o nosso horizonte, abrirmos o nosso panorama e entrarmos nela. Talvez num momento inicial, está ótimo, bendito seja Deus, por esta fé na devoção, por recorrermos desta maneira ao Padre Pio. Mas Padre Pio nos chama a um amadurecimento, porque foi esse o amadurecimento, a fé amadurecida, que ele mesmo viveu. E vivendo, pode ser para nós esse exemplo de santidade, de serenidade no meio das cruzes da vida. Para que nós não sejamos, portanto, desertores, frente à realidade do nosso pecado, pensando que para nós é impossível a conversão. Lembrem do que eu estava dizendo, a argolinha colocada lá no nariz, você não dá conta de superar, de vencer, então chuta o balde
e fala, não tem jeito, isso aqui não tem como mudar, esse vício não tem como superar, esta relação adúltera que eu estou vivendo, não consigo me libertar. E permanece como um desertor, foge, escapa. A carta aos Hebreus falava forte para nós. Nós não somos desertores para a perdição. Vamos repetir com força. Nós não somos desertores para a perdição. De novo. Nós não somos desertores para a perdição. E o que somos então? Somos homens da fé para a nossa salvação. Bora! Somos homens da fé para a nossa salvação. E o que é esta fé? E aí começa esse capítulo 11 da carta aos Hebreus, começa a citar uma nuvem de testemunhas. A fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. É como esta calção, é uma garantia, está ali. O padre, para vir aqui na Canção Nova, teve um irmão paroquiano que alugou um carro para o padre, né? Só que aí o padre chegou lá no aeroporto para pegar o carro, pediram, por favor, senhor, um cartão, né? Precisa deixar uma calção aqui. Calção, como é que é isso aí? Aí tinha que pagar. Por que essa empresa cobra? Porque se acontece algum problema, está garantido, já foi descontado, depois devolve. É uma garantia, é algo que está lá certo. Pois isto aqui, o autor da carta aos Hebreus diz que é a fé. Não é um salto no escuro, algo que nós não conhecemos, nós sabemos. Não, é uma garantia, é uma certeza, é uma experiência. Não é uma ilusão, não é um tomara, queira Deus que seja assim. Não, é uma experiência, é uma certeza. Falava hoje pela manhã o Rogério, mais de 240 vezes aparece a expressão fé na Sagrada Escritura. Fé, a palavra hebraica para fé é emuná. Emuná, apoiar-se sobre aquilo que está firme. Portanto, não é se apoiar sobre nós mesmos. A fé não se trata de apoiar sobre nós. Nós já sabemos que somos fracos, sabemos que somos instáveis, sabemos que tantas vezes não perseveramos. O que é, portanto, que está firme, que está forte? É como a imagem de um lago. Se alguém cai num lago, não é outra pessoa pulando lá e não sabendo nadar, pior ainda, que vai salvar. Mas se alguém está aqui na margem, está firme, lança uma corda, o outro consegue agarrar, eu consigo salvar o outro? Eu preciso estar firme para salvar aquele que está perecendo. E o Senhor é aquele que está num lugar firme. E desde a firmeza que é Deus, sabedoria que não passa, céus e terra passarão, mas a minha palavra firme, estável para sempre, não passará. Ele fez uma experiência com uma multidão, uma nuvem de testemunhas. E começa esse texto da carta aos Hebreus. Diz assim: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela foi declarado justo, e Deus apresentou o testemunho dos seus dons. Graças a ela, mesmo depois de morto, ainda fala. A fé de Abel, porque Abel vivia a sua vida, os sacrifícios, as coisas que fazia diante de Deus. Enquanto Caim, aquilo que fez naquele momento era comparando-se ao seu irmão. O seu sacrifício não era diante de Deus, mas diante do seu irmão, diante dos olhos dos homens. Deus é aquele que vê a verdade do nosso coração, a verdade das nossas intenções. E nós somos chamados a viver na presença dEle. Eu nunca me esqueço, o meu reitor, Padre Juanjo, ele sempre dizia uma frase em espanhol: mira que te mira Deus. Olha que Deus está te vendo. Mira que te está mirando. Olha que Deus está te olhando. Não lembro o resto do espanhol. Diz assim:
Cuida, porque terás que morrer. Cuida, porque não sabes quando. Viver a nossa vida na presença de Deus, diante dos olhos dEle. Fala de Abel, fala de Noé. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo, a palavra, e construiu uma arca para salvar a sua família. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os cordeiros da mesma promessa. Abraão, que é chamado o pai da fé. Se Abraão tivesse colocado a sua firmeza, buscando como tantos de nós buscamos, onde podemos assegurar a nossa vida, as nossas seguranças. Aqui, se Abraão permanecesse lá em Ur, porque aqui pelo menos eu não tenho filho, não tenho uma descendência, não tenho uma terra, mas estou aqui pertinho dos parentes. Os parentes me dão segurança. O Senhor lhe disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para casa, vai para longe dos teus, e eu darei o que o teu coração pede, um filho e uma terra. Se Abraão se assegurasse nas suas seguranças da sua cabeça, jamais teria se tornado o pai da fé. E foi por obedecer. Obedecer significa escutar, audire. No Monte Cassino, na Itália, no mosteiro do Monte Cassino, está lá a virtude da obediência. É uma mulher assim, colocada com a mão na orelha assim, porque escuta. Bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditaste na palavra que te foi anunciada. Escutou, a fé que entra pelo ouvido. A quem nós escutamos? Abraão escutou a voz de Deus e colocou-se a caminho, porque a fé é este caminho. Não começa, não é uma posse de uma vez para sempre, eu já tenho, agora eu tenho e ninguém me tira. Pelo contrário, Jesus Cristo fala no Evangelho: será que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé sobre a terra? Nós podemos perder a fé? E digo mais, diz o livro do Apocalipse, quanto maior a experiência que nós temos de Cristo, quanto maior a experiência que nós temos de Deus, quanto mais próximos da meta, mais forte a tentação de pensar: foi tudo casualidade, foi tudo coincidência. E quando vemos, podemos apostatar. Tantos, a Europa que nos evangelizou, hoje quantas igrejas que vão sendo esvaziadas. Bendito seja Deus por esta região onde nós estamos, o Vale do Paraíba, em Axica, aqui em cima, Frei Galvão, a Canção Nova, Aparecida. Quantos sinais de um vale da fé para abastecer a nossa fé. Mas se nós não temos o nosso ouvido aberto, como a Virgem Maria dizia aos noivos nas bodas de Caná: fazei o que ele vos disser, podemos perder a fé e nos tornarmos pagãos, talvez com um verniz da religiosidade, mas sem a fé, e vivemos um divórcio entre a fé e a vida. E o autor da carta aos Hebreus continua, fala de Abraão, fala de Moisés, fala de Isaque, fala de Jacó, e diz: na fé todos eles morreram sem ter obtido a realização da promessa, depois de tê-la visto e saudado de longe, e depois de se reconhecerem estrangeiros e peregrinos nesta terra. Pois aqueles que assim falam, demonstram claramente que estão à procura de uma pátria. Falava também que Abraão vivia em tendas, não tinha uma morada estabelecida. Nós às vezes queremos construir uma casa, a casa tem alicerce, é algo seguro, e os patriarcas viviam em tendas. Falo isso não no sentido material, mas no sentido espiritual.
as tendas, aqueles que caminham de tendas em tendas, de caminho em caminho, como um degrau, e vão se aproximando do Senhor, descendo os degraus, para que o Senhor nos mostre a nossa realidade, e nós vivamos naquilo que é a graça da humildade e recebamos a fé. E poderia aqui continuar, mas termino já com esta parte quando diz, aqui diz o autor da carta aos Hebreus, eu não teria tempo de falar, como eu também não tenho hoje, com pormenores de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, tantos outros. Estes pela fé conquistaram reinos, exerceram a justiça, viram-se realizar as promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Outros sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes, as prisões. E não obstante todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso não se beneficiaram da realização da promessa. Pois Deus previa para nós algo melhor, para que sem nós não chegasse a plena realização. E aqui começa o capítulo 12, que vai falar que este algo melhor é Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo, em que consiste a fé cristã, queridos irmãos? A fé cristã é esta graça pela qual Jesus Cristo, que morreu, experimentou a paixão, a morte, entrou na morte. A morte que o demônio tinha o poder tantas vezes e tem poder sobre a nossa vida, porque nós temos medo de morrer na relação com o outro, medo de morrer no trabalho, medo de morrer não a morte física, mas quando o outro te humilha, fala mal de você, te calunia. Tantas coisas aconteceram nesse sentido com o Padre Pio. Aqueles que acusavam o Padre Pio de pecar contra a castidade, que a congregação dos capuchinhos estava querendo fazer dinheiro. Quantas calúnias! Mas Padre Pio recebeu de Jesus Cristo a fé que Jesus Cristo nos quer dar. E qual é a fé que Jesus Cristo nos quer dar? A fé que nos concede a vida eterna. E vida eterna não é a vida que nós vamos viver depois desta vida. Quando nós professamos no credo, eu creio na vida eterna, não é a vida que virá depois, é também esta. Mas a vida eterna que Jesus Cristo fala, é esta vida pelo qual nós hoje podemos viver e não morrer. Porque se a nossa vida é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a vitória sobre a morte, sobre o mal, sobre o pecado na nossa vida, sofreremos, certamente, seremos atribulados, mas a nossa vida é Cristo, e Cristo nos dá a vida eterna. Padre Pio, todos aqueles que o caluniaram, que perseguiram, imaginem vocês que sofrimento, sobretudo ali quando foi por volta dos anos 1926, começaram as interdições sobre ele, as medidas disciplinares. Depois, em 13 de maio de 1951, o decreto do Santo Ofício, proibindo de confessar, proibindo de celebrar. Que humilhações viveu ele! Mas, apesar dos sofrimentos, o seu coração experimentava uma paz. E eu ficava muito impressionado de toda essa experiência do Padre Pio, lendo seus escritos, a sua biografia. Certa vez encontrava esse texto, porque, queridos irmãos, para que nós não tenhamos esta fé, tantas vezes o pai da mentira gosta de nos colocar na perturbação. E uma dessas perturbações é o quê? Que você se desencoraje, que você olhe para você mesmo e se despreze, porque você não consegue ser o caridoso que gostaria de ser, o pacífico que gostaria de ser, e provoca em você agitação pela tua conversão, agitação pela tua vida, te agita, te perturba. Mas quem visita Pietrelcina encontra
em um tempo em que ele estava sofrendo porque queria estar junto da comunidade dos capuchinhos e não pôde, e tinha que viver exilado. Quando ia para a congregação, quando ia para junto dos irmãos, adoecia, voltava ele. E ali voltando e rezando com as escrituras, o Padre Pio disse aquilo, que na nossa paróquia em Brasília se tornou uma canção. Ele dizia: a paz é a simplicidade do espírito, é a serenidade da mente, é a tranquilidade da alma, é o vínculo do amor. A paz é a ordem. Quantos de nós, queridos irmãos, pelo pecado, pelo demônio, pai da mentira, pela interpretação que ele faz da nossa história, dizendo que a cruz é uma desgraça na nossa vida, nos perturba, nos rouba da ordem. Quantas bagunças, às vezes até financeira, uma vida desorganizada, bagunçada. E por quê? Porque o inimigo coloca em nós a perturbação, a desordem. A paz é a ordem. É um contínuo gozo que nasce do testemunho de uma boa consciência. Se eu vivo a minha vida na presença de Deus, nós, naquela outra música cantamos: Senhor, Tu sabes tudo, sou fraco e Te abandono, preciso de Ti para não cair. É o testemunho da boa consciência, é a alegria santa de um coração em que Deus reina. A paz é o caminho para a perfeição, na paz se encontra a perfeição. Quantos de nós não temos paz? Eu falo de mim até mesmo, às vezes a tentação do perfeccionismo, que tudo saia redondinho. Redondinho é o universo. O nosso coração, queridos irmãos, tantas vezes não é redondinho. Mas nessa santa precariedade, nos apoiamos no Senhor, Ele leva adiante todas as coisas. Por isso, uma das frases mais marcantes do Padre Pio: reza e espera, não te agites. A agitação é inútil. Reza, abra-se a escutar a voz de Deus e espera. Deus é misericórdia e ouvirá a sua oração. Por isso, eu me sinto honrado nesse sentido, desta música que é da nossa paróquia. Eu quero entregar também a vocês. Quero entregar a todos os filhos espirituais de São Pio, porque esta música é uma terapia. O Senhor entregou no momento em que estávamos passando sofrimentos, tribulações, mas ali, rezando, o Senhor inspirou esta música que nós hoje vamos cantar, que eu entrego para vocês e todos os filhos espirituais de São Pio, para que façamos disso o lema da nossa vida, porque nessa música o Padre Pio, são todas letras dele, todas as palavras são dele. Ele dizia: meu Jesus, não te deixarei, não te largarei, até me colocares num lugar seguro, firme, até me colocares na fé, em que eu não me apoie mais sobre mim mesmo, aprenda a me apoiar sobre o Senhor, até me colocares num lugar seguro, que em ti encontra a força, a calma e o consolo. Vocês receberam no folheto, convido a ficarem em pé, vamos cantar agora esse canto, como uma entrega, nesta graça que a Canção Nova nos faz, de vivermos como filhos de São Pio, esse carisma, de viver a espiritualidade e o coração do nosso padroeiro. Vamos cantar juntos. Lodato Gesù e Maria e buonanotte a tutti. Um pobre frade que reza ensinou-me que a paz é a simplicidade do espírito, é a serenidade da mente, é a tranquilidade da alma, é o vínculo do amor, que a paz é a ordem,
contínuo gozo que nasce do testemunho da boa consciência. É a alegria santa de um coração em que Deus reina. A paz é o caminho para a perfeição. Na paz se encontra a perfeição. Todos juntos cantando, vai. Reza e espera, reza e espera, não te agites, agitação é inútil. Reza e espera, reza e espera, Deus é misericórdia e há de ouvir tua oração, e há de ouvir tua oração. Pobre frade que espera rezou: meu Jesus, não te deixarei, não te largarei, até me colocares num lugar seguro. Quem te encontre a força, a calma e o consolo, a calma e o consolo. Coragem, aprovação, leva a alma aos pés da cruz. A cruz leva a alma às portas do céu. Ali se encontra aquele que venceu a morte e dá o júbilo eterno, a paz da vida eterna. Reza e espera, reza e espera, não te agites, agitação é inútil. Reza e espera, reza e espera, Deus é misericórdia e há de ouvir tua oração, e há de ouvir tua oração. E há de ouvir tua oração. E se fazemos nossa oração na presença de Deus, não para lhe pedir que Ele nos tire a cruz, porque a cruz nos abre a porta do céu, frente às relíquias, sangue ex sanguine de São Pio, e as relíquias ex capili do movimento dos filhos espirituais de São Pio. Vamos rezar esta oração pedindo uma graça por intercessão de São Pio. Cada um peça a graça que tem no coração, desde que não seja para que lhe seja tirada a cruz, mas para entrar nela com serenidade. Eu rezo e vocês repetem: ó São Pio de Pietrelcina, venero tua vida de santidade, de íntima união com Deus e de sincero amor ao próximo. Viveste tão unido a Jesus e foste tão sensível ao sofrimento dos mais humildes, a ponto de ter em teu corpo
chagas semelhantes àquelas que nosso Senhor teve em seu corpo por amor a nós. Ó Padre Pio, sei com que grande zelo ouvias todos aqueles que estavam aflitos e buscavam o perdão de Deus e a orientação para suas vidas. Por isso, nesse momento especial da minha vida, peço a tua intercessão para que apresentes a Jesus o meu pedido. Peça uma graça. Mas que antes se faça a vontade de Deus e não a minha. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Viva São Pio! Viva São Pio! Viva São Pio! Deus os abençoe.